ficou um termo muito popular, que se Douglas, jejum emagrece, ajuda ou não. Vou falar um pouquinho da história, do que eu conheço, de como que eu estudei, o que tá por trás, que não é só essa parte de perder peso, tá, que tá ligado ao jejum. Basicamente, jejum é ficar sem comer por um determinado tempo. O ser humano sempre fez isso em alguns períodos da vida, tá, desde lá a questão de evolução, enfim, sobrevivência. Isso aqui era algo comum, tá? Não tinha esse termo, só que agora a gente usa esse termo. Fechou? Lá na época da graduação ainda, eu fiz parte de um grupo de pesquisa, tá, que na época a gente pesquisava e tinha bastante relação a esse tema. Tá? Então, automaticamente o jejum, ele ficou muito famoso porque teve uma tese, tá, que o cara ganhou prêmio Nobel, caramba, eu não lembro o nome do cara, sei que ele ganhou um prêmio Nobel, tá, de fisiologia. Era o quê? A tese dele era o seguinte, o que ele apresentou lá, que ele ganhou esse prêmio? Então você pegava, exemplo, aqui tá a célula, tá? Uma célula normal, e aqui uma célula meio que mais frágil. Automaticamente, você, um tempo sem comer, você pegava, o seu próprio organismo pegava e consumia essa célula, deixando ela melhor. O que acontecia aqui? Basicamente você pegava e eliminava as células ruins, automaticamente você aumentava e deixando só as de melhor qualidade. Ou seja, você passa por esse processo o tempo inteiro. Célula morre, célula é renovada. Só que, o que ele fazia? Quando você ficava esse período aqui sem comer, ele, segundo a tese desse cara que ganhou aí o prêmio Nobel, que é o processo que eles chamam de autofagia, você mesmo consumir, renovar suas células. Aí automaticamente nesse processo você pegava uma célula ruim, jogava fora, dispensava e ficava só com as boas que tivessem melhor funcionalidade. Então com isso, cara, criou um boom, tá? Isso aqui decolou. Fazer um... Entendeu? Com isso aqui criou um boom. Meu, isso aqui decolou. Todo lugar começou a ficar muito famoso, tá? Essa questão do jejum, enfim. Mas, e outro ponto, que a gente também estudou lá, o que a gente estudou? Que dois grupos, tá? Tinha um estudo que dois grupos. O grupo que só comia, só fazia o jejum e não treinava. E o outro grupo treinava alimentação. Aqui ele não controlou tanto a alimentação dessa galera aqui. Tá? Ela só treinava, fazia a prática regular ali 4 vezes na semana. Tá? Esse daqui eles não treinavam, tá? Simplesmente passavam um período de 16 horas sem comer. O que aconteceu? Quando foram analisar, esse aqui de fato perdeu muito mais peso, simplesmente pelo fato dele não fazer nada. Mas isso tem relação com o quê? Como ele não treinava, automaticamente quando você corta a ingestão de alimento, você perde bastante peso. Só que com isso vai também coisa boa. Tá? Não vai só célula ruim, vai célula muscular, porque você não está exercitando. Isso pensando no tempo de hoje. Sua rotina, você não exercita. Se você for tentar só cortar comida, você vai perder muito peso. Isso é comum. Também tem aqui dentro as coisas boas. Muitas coisas boas ali que você acaba perdendo. Como exemplo, o músculo. Tá? Outra coisa que a gente analisou nesse grupo, era muito interessante, quando começou a cruzar essa questão do jejum, de você não precisar você não comer, eles cruzaram para você essa informação com o estilo de vida. Aí foram chegar numa população que eles chamam de Blue, ficou ruim aqui, Zone, que são áreas, são populações, são tribos, enfim, povoados que estão vivendo de um lugar mais afastado, ainda na atualidade. Ou seja, esses grupos eles não têm energia elétrica, o trabalho é exclusivo em questão de agricultura, totalmente trabalho braçal, e a população que eles estudaram lá eram, deixa eu lembrar o nome, os Hunzas. Tem até um livro falando, depois se você quiser buscar, achei interessante você ler, que lá ele relata lá os estudos, enfim, de toda a vida desses caras aqui. O que eles faziam? Esses caras acordavam cedo, 5 da manhã, dormiam cedo, dormiam em volta de 8, tá? Dormiam bem cedo, acordavam cedo, eles não tomavam café, a galera não tomava café, ou seja, passava um período em jejum, em relação com o jejum passava em jejum, e o trabalho era exclusivo, quase que exclusivo braçal. Esses caras aqui eles viviam acima dos 100 anos. Essa população é muito reduzida, só que eles viviam acima dos 100 anos com qualidade. Como assim com qualidade? Isso mesmo, eles viviam com 80, 90 anos, eles estavam trabalhando ainda, eles praticavam esportes lá, praticavam atividades, né? Nadavam, enfim, essas coisas lá nesse povoado deles lá.
enfim, eles praticavam um esporte que é bem próximo ao vôlei, que a gente conhece hoje. Eles usavam lá, eles tinham isso lá, eles praticavam, nadavam, enfim. Então esses caras até os 80, 90 anos eles conseguiam trabalhar, tá? Tinha uma vida, uma energia fantástica. E basicamente eles também não comiam, não tinha muita oferta de carne. Eles comiam muitos grãos, muita salada, eles tinham pão, eles faziam um pão lá deles, lógico, não é igual ao nosso, mas eles tinham um pão deles lá, ou seja, cruzando todas essas características de você não comer nesse período da noite, passar de manhã, enfim, ter uma vida ativa e uma alimentação, os caras viviam muito, ou seja, então esse jejum aqui, cara, não é algo que é novo, tá? Sempre existiu, beleza? Em várias civilizações. Também a gente tem aqui a questão do jejum, acho que, se não me engano, acho que são os muçulmanos, tenho quase certeza, que eles ficam um período de 30 dias, onde que eles não comem do amanhecer até o anoitecer, ou seja, durante 30 dias eles fazem isso, esse jejum deles, eles acordam, clareou, eles não comem, ficam o dia inteiro, escureceu, eles comem, tá? Eles ficam, acho que se não me engano, um período de 30 dias fazendo isso aí, tá? Se não for, é bem próximo disso. Então, ou seja, eles passavam 30 dias nesse período, mas era algo voltado, não para perder peso, mas algo voltado para uma espécie de purificação, alguma coisa disso, tá? Em relação à religião deles, tá bom? Então, ou seja, esse período que eles passavam de 30 dias, faziam esse jejum aí, por 30 dias, todos esses dias eles ficavam sem comer durante o dia, acordavam, à noite eles poderiam comer, só que nasceu o sol. Enquanto tinha sol, eles não poderiam comer. Então isso também prova que isso é muito antigo, não vem de hoje. Tem fins não só de perda de peso, mas outras coisas. E eu vou falar agora algo que se encaixa aqui na nossa realidade. Hoje a gente tem o jejum, tem essa questão de perda de peso, só que você não consegue sustentar, porque não é uma coisa, digamos que cultural, que é um hábito seu. Ou seja, você vai fazer isso você pode fazer isso 2, 3 dias, dependendo do que for fazer, só que você não consegue manter isso a longo prazo. Então você tem que entender e fazer uma estratégia legal. Ou seja, só o fato da cama, de você dormir, aquele período você passa em jejum. Se você jantar, exemplo, umas 7 horas da noite e for tomar um café, você ficou 2 horas sem comer nada. Então isso também pode ser que seja um jejum, dependendo da classificação. Passa um período sem comer, então sempre esse período você vai ficar sem. Lembrando que isso aqui não é um segredo para você perder peso. Não adianta você passar ali esse tempo todo sem comer, exemplo, um dia inteiro comer, chegar à noite e comer bastante. Isso de fato não vai ser eficiente para você perder peso. Pode ter outros reflexos. Qual o outro reflexo disso, Douglas? Quando você fala aqui do jejum, você come muito, digamos, período atual. Industrializados, você toma refrigerante, muita coisa, então você acaba que precisando, você usa a sua parte de gordura boa, que é o colesterol, para tentar limpar o seu corpo. Então você tenta limpar o seu corpo, o seu próprio corpo, o sistema de defesa, o seu colesterol, para poder limpar essa sujeira toda que você joga para dentro das comidas. Então quando você passa esse período longo, você pode usar esse período como para limpar o seu corpo, o seu organismo. Tá? Então essa é uma funcionalidade do jejum que pode ser usada também. Então não só apenas como perca de peso, mas todo esse fator de você limpar o seu organismo, ficar um tempo sem comer, normalmente um período da noite ali, sem comer, isso ajuda nesse sentido. Lembrando que isso daqui não é um segredo para você ter uma vida, um corpo bonito, dependendo da estratégia que você for usar, mas é algo que você precisa saber como usar. Ou seja, o jejum, então, ele passa por esse processo que você pode usar para limpar o corpo. É muito antigo, várias culturas, civilizações, religiões utilizaram esse jejum, utilizam até hoje, mas não com papel de perder peso, simplesmente para um papel que é cultural. Exemplo, lá da tribo dos caras do Blue Zone, é o quê? Eles acordam, cara, vão trabalhar no campo, então não tem tempo de tomar café, então é algo normal, não existe isso pra eles, entendeu? No mundo deles isso não existe, a questão do jejum, eles simplesmente almoçam, jantam e dormem cedo, acordam cedo e fazem o trabalho dele, e vivem muito bem com isso. Show? No caso da religião, também, não é algo voltado para perca de peso, é algo mais, digamos que espiritual e religioso, não tem relação com o organismo, na forma que eles utilizam isso. Beleza? E com a gente aqui, a gente pode usar essas duas formas. Dá para usar para perder peso? Dá, mas não é sustentável, tá? No longo prazo, se você não tem esse hábito, não fez parte da sua cultura, vai ser difícil de você usar só isso. Mas você pode usar também como para limpar, como algo que ajude você a limpar seu organismo, porque a gente come muita coisa industrializada e isso pode te ajudar também. Então você tem que saber, essa que que as considerações, é o que você precisa saber sobre o jejum, o que você pode usar ou não. Lembrando que dá para ser usado, você tem que saber usar, e mais ou menos essa aqui é a linha geral de como você pode usar isso a seu favor, tá bom? E entender o papel que você pode utilizar isso. Lembrando que aqui isso pode ter reflexo, questão de diabetes, outras doenças, que de fato, quando você fica um período ali mais longo sem comer, pode te ajudar, tá? Mas lembrando que isso você tem que ser estudado caso a caso, então essas são algumas possibilidades de como você pode usar esse tipo de jejum aí no seu dia a dia, beleza?